Bom, eu tenho a honra de conduzir essa conversa, um prazer e uma honra para mim, de uma figura que foi testemunha e foi protagonista de muitos momentos chaves da vida brasileira e latino-americana. Do horror da ditadura, da esperança trazida pela teologia da libertação e pelos movimentos sociais, da busca ainda, inglória e incompleta por mais justiça, pelo combate à miséria, por mais igualdade no país. Frei Beto, nascido Carlos Alberto Libânio Cristo, estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. É doutor honoris causa em filosofia pela Universidade de Havana e é autor de uma extensa obra que atravessa ensaio, espiritualidade, política, memória e ficção, que são os temas dessa conversa. Frei Beto acaba de lançar O Voo da Locomotiva, que é esse breve romance que revisita os anos de chumbo do regime a partir de uma perspectiva muito delicada e brutal ao mesmo tempo, e traz novas reflexões a respeito da ambiguidade entre as vítimas e os algozes e o horror da repressão, essa mácula que ainda se impõe sobre o nosso país, e de uma memória, de um projeto de restauração, que não foi concretizado. Gostaria de pedir mais uma vez uma salva de palmas para Frei Beto. Frei Beto, esse livro é inspirado, essa foi eu cheguei a essa conclusão depois de tê-lo lido, sobre que ele é inspirado na história de uma militante chilena chamada Luz Arce, com quem o senhor tem uma relação de longa data e que fez um movimento bastante corajoso e comentado na época, isso no início dos anos 90, que foi admitir publicamente que havia, em troca de preservar a própria vida, colaborado com a DINA, que era a polícia da ditadura pinochetista. Por que revisitar essa história hoje, em 2026? Bem, primeiro eu queria agradecer a presença de todos e todas vocês aqui, tantos amigos e amigas queridos, agradecer a Thaís, que está fazendo essa mediação, agradecer o 451, o convite para essa feira, enfim. Estou muito feliz aqui, em cadeira de roda, porque fui vítima dos meus filhos. Por que eu falo filhos? Que os livros são os meus filhos, que eu os criei. Uma ocasião, eu estava num restaurante em Natal, no Rio Grande do Norte, e me lembro que eu falei na mesa, pois é, eu deixei meus filhos trancados lá no porta-mala. Aí uma moça ficou assustadíssima. Você trancou criança lá no porta-mala? Eu falei, então não são os meus livros. E eu, no fim de abril, carreguei uma mala de livros muito mais pesada do que a minha coluna, que já tinha hérnia de disco há muitos anos, aguentava. Com isso, deu um nó. Eu estou em tratamento, estou com uma artrose, mas eu tenho melhorado dia a dia, sinto que estou melhorando, estou fazendo fisioterapia, enfim. Faz parte. Thaís, eu queria dizer o seguinte, esse relato me impactou muito quando eu conheci essa amiga chilena, Luz Arce, a quem eu dedico o livro, em Honduras, em 1970. Nos anos 70, não foi exatamente em 1970, foi um pouco mais adiante nessa década. E essa moça me descreveu o que ela havia sofrido na ditadura chilena. Inclusive, me entregou um relato que ela tinha escrito, intitulado O Inferno, e realmente a experiência dela é de quem desceu aos infernos, onde ela conta não só que presa, ela passou para o lado da repressão e delatou vários companheiros, depois de muito torturada, e vê o irmão sendo torturado, inclusive, hoje na entrevista da Folha eu ressalto isso, que uma das torturas mais cruéis é a emocional. Quando você vê o seu
irmão, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai sendo torturados, né? Ou gritando na sala ao lado. Realmente é um dos desafios maiores dos torturados, é suportar esse calvário. E essa moça, ela inclusive se tornou agente da DINA, da repressão chilena, de tal ponto que ela passou por outro lado. E foi mandada para Montevidéu para ser uma espiã no meio dos exilados chilenos. E muitos exilados chilenos tinham se refugiado em Montevidéu. Em Montevidéu deu um nó na cabeça dela, ela entrou num convento dominicano, desabafou com o frade que a atendeu, contou a história dela. Esse frade, então, cuidou de mandá-la para a Alemanha. Na Alemanha, ela fez terapia. Enfim, aí ela decidiu escrever esse relato e depois se tornou uma das principais vozes na Comissão da Verdade do Chile. Vários oficiais da DINA foram encarcerados graças ao depoimento dela. Então, a história que eu mudo bastante, eu adapto ao Brasil. O final é totalmente diferente do que aconteceu com ela, mas eu quis fazer... esse é o meu 6º livro sobre a ditadura militar, que eu acho muito importante manter viva a memória desses 21 anos de atrocidades. Já publiquei o Cartas da Prisão, o Batismo de Sangue, Diário de Fernando, que é um diário que o meu colega Frei Fernando fez na prisão e eu fiz a redação. Diário de Fernando. O Dia de Ângelo, que é um relato da minha experiência em celas solitárias, porque eu fui preso 2 vezes. 15 dias em 64, aos 19 anos, e 4 anos dos 25 aos 29 anos. Então, tem o Dia de Ângelo, e recentemente eu publiquei O Tom Vermelho do Verde, porque, ao contrário do que muita gente pensa, que o segmento mais atingido pela ditadura foi o pessoal da luta armada, ou foi o pessoal do sindicalismo, não. Os mais atingidos foram os indígenas. E isso é pouco falado e pouco conhecido. Só nesse relato que eu fiz, na construção da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, mais de 2.000 indígenas foram trucidados com napalm, com metralhadora, com incêndio em choça, pelo Exército Brasileiro para poder abrir a ferro e fogo a rodovia, o Vaimiri-Atroari. Então, esse é o 6º livro que eu faço sobre esse período e creio que a gente ainda precisa trazer à tona outros acontecimentos aí. No seu processo de escrita desse livro, Frei Beto, há algo das suas memórias pessoais na prisão e em relação à tortura, sua ou de colegas, que está contido, né, nessas páginas? Porque, embora ele seja um livro breve, as descrições da tortura são muito gráficas, muito brutais, elas ficam muito marcadas para o leitor. O que tem de verdade ali? Como foram 4 anos de prisão, vendo muita tortura, indo para a sala de tortura, como se eu fosse o próximo a ser torturado, enfim. Como vivi isso muito intensamente, eu passei por 8 prisões diferentes durante os 4 anos, 69 até 73, sendo que comigo aconteceu algo inédito, extraordinário. Eu fiquei os primeiros 2 anos presos junto com presos políticos e os últimos 2 anos junto com os presos comuns. Eu fui primeiro transferido para a penitenciária do Estado, aqui em São Paulo, depois para o Carandiru
e depois um longo período, até sair da prisão, em Presidente Venceslau, onde hoje está o comando do PCC. Então eu vi muitas atrocidades, né? Tanto no mundo dos presos políticos, quanto no mundo dos presos comuns. No mundo dos presos comuns, eu vi algo que não acontece no mundo dos presos políticos, que é a violência entre os próprios presos. Facadas, estiletadas, enfim, situações muito dramáticas. E algumas dessas situações que eu testemunhei, eu incluí no romance. E também incluí no romance os momentos poéticos. Por incrível que pareça, né, na prisão, a gente, por questão de sobrevivência, consegue encontrar um respiradouro de poesia, né, quando a gente canta, quando a gente, numa passagem de ano ou numa noite de Natal, faz um coro entre as várias celas. Enfim, tem pequenos gestos de solidariedade muito tocantes, de alguém que deixa de usufruir de um chocolate para que o companheiro possa, né, se deliciar com esse chocolate. Enfim, tem pequenos gestos que... Eu acho que um grande desafio para mim, Thaís, é o primeiro texto que eu faço em voz feminina. Esse realmente foi um grande desafio. Sim, né? O senhor acabou de antecipar a minha próxima pergunta. Então, diga aí. Não, pode continuar. Era justamente isso. É a primeira vez que a primeira um personagem vez... feminino... Existem algumas particularidades da tortura e da violência sexual que eu acho que são mais facilmente compreensíveis, né, pelas pessoas identificadas como mulher e do sexo feminino do que talvez por um homem. Como encarnar isso? Pois é, eu fiquei assim... Foi um desafio muito grande para mim poder elaborar um personagem e poder falar na primeira pessoa. O livro é todo escrito na primeira pessoa, com essa voz feminina. E, por muitos relatos que eu li, quando eu estava preso no Presídio Tiradentes, tinha do lado um setor feminino, onde, inclusive, a Dilma Rousseff estava presa também. Eu fui companheiro da Dilma em 3 ocasiões, né? Eu era vizinho da Dilma na minha infância e adolescência em Belo Horizonte, vizinho da Dilma na prisão, vizinho da Dilma no Planalto. Então eu brinco com ela é meio gaúcha também, que nós somos trivizinhos, né? Então, lá no setor feminino do Presídio Tiradentes, tinha a chamada Torre das Donzelas. Tem até um documentário, deve estar aí no YouTube, vocês podem assistir, devem assistir, relatando como é que era essa prisão feminina. E eu me lembro como elas cantavam, né? Como elas procuravam sair daquele sufoco com muita cantoria, com muito... E também havia muito contato, seja no dia de visita, seja através das paredes perfuradas, que a gente passava bilhete da ala feminina para a ala masculina, ou até alguns que estabeleceram vínculos de namoro, por incrível que pareça, através do consultório médico, porque os médicos do Presídio Tiradentes eram todos presos e presas políticos, né? Então, eles convocavam as pessoas para poderem se falar no consultório sob o pretexto de que estavam sendo consultadas. E outra passagem que me chama a atenção, para além de uma personagem mulher, é que a nossa produção cultural sobre a ditadura fala dos algozes de forma mais direta e das vítimas. E a história que inspirou o senhor a escrever esse livro tem, por um ponto de vista, uma pessoa que foi dobrada pela tortura, que teve o espírito quebrado pela tortura e que agiu como agiu, tentando sobreviver e moralmente destroçada por tudo aquilo,
mas, por outro lado, na visão de pessoas que foram, inclusive, vítimas da repressão, como um traidor, alguém que não merece o papel de testemunha dessa história. O que despertou no senhor o interesse por essa ambiguidade e por que é importante tratar dessa ambiguidade quando a gente fala na memória e na reparação em relação ao autoritarismo? Bem, durante os anos que eu estive preso, nunca uma pessoa que delatou sob tortura foi considerada traidora, ou cachorro, ou delatora. Realmente havia uma enorme compreensão, porque nenhum de nós sabe qual é o limite que suporta de dor, de humilhação. Então, a gente tinha uma enorme compreensão com todos os companheiros e companheiras que confessaram o que a repressão queria ouvir ou delataram outras pessoas. A exceção era com aqueles como o Cabo Anselmo, né, que é muito conhecido, que sem nenhuma tortura delatavam. O Cabo Anselmo delatou a própria mulher dele, que estava grávida, né? Sem nenhuma tortura. Aí sim, aí é muito grave quando isso acontece. Então, tem vários casos, né? Tem um caso famoso, agora esqueço o nome de um militante do Partido Comunista, que morreu, inclusive, com mais de 100 anos, há pouco tempo, e que foi muito amigo do Prestes, chegou a fazer parte do Birô Político, que era um delator, né? Gratuitamente ele passou para o lado da repressão e dentro do Partido Comunista Brasileiro ele denunciava tudo aquilo que estava sendo programado, porque ele tinha uma alta posição na direção do partido. O que eu queria trabalhar também é a questão da fragilidade humana e da misericórdia. Sabe, eu creio o seguinte, todos nós somos frágeis, todos nós. Nenhum de nós é super-homem, super-mulher, todos nós temos um limite, né? Cometemos erros. Eu costumo sempre falar que o ser humano tem duas grandes falhas. A fragilidade, que a Bíblia chama de pecado original, e prazo de validade, né, que a Bíblia chama de morte. Enfim, todos nós temos essas duas características, fragilidade e prazo de validade. E eu queria muito trabalhar essa questão da fragilidade humana, do anti-heroísmo, numa situação tão atroz quanto você está sob tortura, numa ditadura, seja militar ou civil. Eu gostaria só de fazer um lembrete. Ao final, nos 15 minutos finais dessa conversa, haverá um espaço para perguntas. Quem tiver questionamentos a fazer, pode procurar os produtores que estão posicionados aqui na lateral do palco ou erguer a mão. As perguntas vão ser feitas em papel e eles vão me trazer até aqui. Eu vou ter o prazer de repassá-las para você, Beto. Eu gostaria de falar também sobre como as gerações mais, né, que nasceram sobre o Brasil ou cresceram sobre a redemocratização entendem o período da ditadura. Quando eu acompanhava a trajetória dessa personagem, né, do início do envolvimento com esses movimentos até a fase mais brutal da tortura propriamente dita e o momento da anistia, eu fiquei me perguntando se as gerações que cresceram no pós-85, apesar da tentativa de trabalho de recuperação e reparação que foi feito, né, nesses últimos anos, tem noção do que é viver sob uma ditadura e tem noção do que é arriscar a própria pele, arriscar a própria vida, arriscar a vida dos seus por conta de uma causa. Como o senhor vê tudo isso? Olha, não tem noção. Primeiro porque o Brasil clandestinizou o período da ditadura. Ele é pouco tratado em sala de aula, vem sendo mais tratado agora em algumas obras de artes, como Ainda Estou Aqui, né? Foi um filme que contribuiu muito para suscitar a curiosidade a respeito da ditadura.
mas ainda é muito insignificante o que se fala da ditadura frente à dimensão que ela teve naqueles 21 anos. 21 anos, gente, é uma geração, é muito tempo de censura, de repressão, de confinamento, de exilado, de brasileiros que foram condenados à pena de morte, de brasileiros e brasileiras que foram banidos do país, não só exilados, mas banidos, literalmente banidos da condição de brasileiros, sem poder ter documentos, enfim. A situação extremamente trágica que nós ainda não trabalhamos suficientemente. Por isso eu considero muito importante. Por quê? Porque se nós no presente conhecemos esse passado, certamente haverá mais resistência em relação ao futuro. Evitar que no futuro isso se repita. E todos nós aqui sabemos que as forças de direita estão aí, né? Ensaiaram, felizmente fracassado, um golpe de Estado. O líder dessas forças de direita tranquilamente proclamou que a ditadura foi frouxa porque não fuzilou pelo menos 30 mil pessoas. E certamente, se ele tivesse voltado ao poder, poderia implantar uma nova ditadura e desencadear uma repressão, né, bastante cruel, ou mais cruel do que aquela dos 21 anos de ditadura. A gente não sabe o que aconteceria, mas o fato é que nós não podemos dormir, não podemos, sabe, em nenhum momento vacilar, deixar de vigiar para reforçar a nossa democracia, porque a nossa democracia ainda é extremamente frágil, né? Eu creio que o governo já deu muitos passos, os governos Lula e o governo Dilma, em termos de apurar os crimes da ditadura, as comissões da verdade, o Memorial da Resistência. Até recomendo a vocês que moram em São Paulo que visitem o Memorial da Resistência ali no Largo General Osório, o antigo DOPS, e também visito o DOI-CODE lá no Ibirapuera, que tem uma vez por mês uma visita, um sábado, uma visita guiada. É lá que suicidaram o Vladimir Herzog, é lá que trucidaram o Frei Tito. Então é muito importante a gente conhecer esses lugares, levar jovens para conhecerem, para ver, é muito impactante, tanto a visita ao Memorial da Resistência, quanto a visita ao DOI-CODE, né, que fica no fundo de uma delegacia na Rua Tutóia, no Ibirapuera. O senhor mencionou o 8 de janeiro e o que sucedeu depois dali. Depois desse movimento que conteve uma reação autoritária mais grave, ainda há desafios adiante, né? Tudo parece muito frágil. O quão o senhor considera, em 2026, que o Brasil está próximo de uma democracia plena e saudável? E qual o caminho, quais são os temas-chave para o futuro, para os próximos anos? Bem, para mim a prioridade número 1, 2 e 3 esse ano é reeleger o Lula e renovar esse Congresso, né? Falo isso claramente, né? Renovar esse Congresso nosso, que é muito importante. Cada um de nós, desde agora, precisa se empenhar em escolher bons deputados federais, bons senadores, bons candidatos, porque isso é fundamental. A nossa democracia ainda é uma democracia saci-pererê, porque todos nós votamos, todos nós escolhemos aqueles que vão administrar a nação, mas não existe uma democracia no plano econômico. A riqueza não é democraticamente dividida. Está aqui o Eduardo Suplicy, o grande herói da renda básica, né?
que a vida inteira defendeu essa tese de é preciso estender a democracia ao econômico. Que democracia é essa? Que é só política, mas não chega à questão básica, que é as condições de vida das pessoas. Quando me perguntam se eu sou a favor do voto facultativo, eu sempre respondo não. Por quê? Eu só serei a favor do voto facultativo, ou seja, posso ou não escolher quem vai administrar a nação, o dia que a Receita Federal proclamar que a partir de amanhã pagar imposto também é facultativo. Quem quiser paga, quem não quiser não paga. Por que eu sou obrigado a sustentar a máquina do Estado e não sou obrigado a escolher quem vai administrá-la? Então, por isso é que eu sou a favor do voto obrigatório, porque eu quero que a gente seja obrigado, sim, já que somos obrigados a sustentar essa máquina, porque temos a obrigação de pagar imposto, temos também que escolher quem vai administrá-la. E esse é um ano fundamental para a gente reforçar a democracia. Não podemos, de maneira nenhuma, permitir, sabe, que essa gente da direita, essa gente vorcariada, essa gente corrupta volte ao poder no Brasil. Beto, eu gostaria também de ouvir o senhor a respeito da vida religiosa no Brasil e do papel da religião em toda essa concertação, né? Porque a disputa de forças políticas se tornou, nos últimos anos, mais abertamente recoberta por religião. Ao mesmo tempo, e acho que foi o acontecimento recente que envolve a Igreja Católica, no qual o senhor é frade dominicano, parece estar havendo uma retomada de uma visão que recupera os valores de solidariedade do mundo. Eu acho que o assunto mais candente desses dias foi a encíclica feita pelo Papa Leão XIV, que fala sobre a inteligência artificial, os riscos, e oferece caminhos para conduzir esse processo, né? Que é, pelo menos, se não é imparável, é vendido por essas forças como imparável de uma maneira que não destrua a sociedade por dentro. Você acha que, nesse momento, a doutrina social da Igreja tem espaço para fazer ainda a disputa política? Tem algo de bom para oferecer, uma palavra para oferecer e ajudar todo mundo a entender o mundo? Bem, na minha opinião, a regra de ouro da relação religião e política é a seguinte: jamais confessionalizar o Estado e jamais partidarizar a política. Se a gente consegue esse equilíbrio, as coisas vão bem. Ou seja, não podemos ter... É uma incongruência falar em Partido Democrata Cristão. Um partido não pode ser confessional, porque ele representa segmentos da sociedade que aderem ao programa ou apoiam os candidatos dele. Então, não tem sentido um partido com conotação confessional. Como não tem sentido um sacerdote no sermão de domingo falar para os fiéis: vocês devem votar em tal partido. Não, ele pode e deve colocar critérios evangélicos da sua atuação como cidadão e cidadã. A opção pelos pobres, os direitos humanos, etc., na linha daquilo que Jesus representou. Mas não indicar candidatos e partidos. Isso é um abuso, na minha opinião. Agora, não dá para separar religião e política, porque isso está mesclado nas nossas vidas. Todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Que eu saiba, Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém.
como vários companheiros e companheiras meus, foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos, o judaico e o romano, e condenado à pena de morte romana, que era a cruz. Então não há como separar. A questão é aquela regra de ouro que eu falei no início, como manter esse equilíbrio de tal maneira que uma dimensão não atropele a outra. O problema é que hoje há muito uso de uma visão fundamentalista da religião, no caso brasileiro, é o caso do fundamentalismo cristão, tanto evangélico quanto católico, que exacerba em termos de alguns valores da vida privada, a família, a sexualidade, etc., mas ignorando totalmente a dimensão social da doutrina cristã. É justamente, depois que nós tivemos na Igreja Católica, infelizmente, 34 anos de pontificados conservadores, João Paulo II e Bento XVI, felizmente agora nós temos 2 pontificados progressistas, o Francisco e agora o Leão XIV, né? Que tem tido um desempenho não só surpreendentemente favorável, como nessa encíclica, que eu recomendo todo mundo a ler, é uma abordagem impecável do que significam as novas tecnologias, as big techs, a inteligência artificial, quais são as vantagens, quais são as ameaças. Realmente é um documento de uma riqueza extraordinária, que eu insisto que vocês leiam. E creio que nós temos que saber lidar com a questão religiosa de uma maneira muito hábil e muito pedagógica também. Por quê? Porque durante muito tempo aqui no Brasil, os movimentos sociais foram muito incentivados pelas comunidades eclesiais de base. Na medida em que o substrato cultural de quase todos os povos, ele é religioso. Se você pergunta a uma pessoa simples, assalariada, o que você pensa da vida, do universo, da morte, do fim do mundo, certamente ela vai dar uma resposta em categorias religiosas. Então, saber trabalhar o religioso libertadoramente é muito importante. Acontece que hoje a direita está trabalhando o religioso de uma maneira totalmente descontextualizada da Bíblia. É um abuso do texto bíblico para poder legitimar as teses que eles defendem. Então, contra isso, a gente tem que ser bastante atuante, né? A razão pela qual, nos últimos anos, eu me dediquei a escrever uma tetralogia, analisando cada um dos 4 evangelhos, né, publicado pela editora Vozes, para poder realmente resgatar a leitura mais pedagógica daquilo que significou a atuação e a pregação de Jesus. Jesus realmente foi um grande pioneiro de todos os valores que nós defendemos. Eu sempre digo, não existe propriamente valor evangélico. O que existe no evangelho são valores humanos aos quais Jesus dá uma dimensão sacralizante, de transcendental, mas são valores humanos, o amor, a solidariedade ao excluído, isso são valores humanos, isso não tem absolutamente nada de necessariamente religioso. Só que o religioso vem trazer uma luz que fortalece esses valores humanos. E nós precisamos resgatar essa dimensão sempre mais. Bebeto, voltando um pouco para o voo da locomotiva, o senhor falou sobre a ideia de contar uma história sobre fragilidade, mas ele me parece um livro também sobre perdão. E esse afeto convive muito com a fragilidade ali. Qual a importância do perdão para falar de repressão e autoritarismo, mas também falar disso, né, décadas depois da ditadura militar? O perdão não é uma via de mão única. O
perdão supõe o arrependimento, né? Então, se uma pessoa cometeu erros, ela reconhece esses erros, ela se arrepende desses erros, essa pessoa merece o perdão, né? O perdão realmente é algo extremamente importante nas relações humanas. Você compreender a fragilidade do outro e valorizar a disposição do outro de se emendar do erro cometido. Isso que eu digo. Então, o perdão é uma dimensão forte no Evangelho, né? Uma dimensão muito forte, e principalmente no caso de Jesus, o que me impressiona é porque pessoas que aos olhos do status religioso da época dele, como a mulher adúltera, como o cego do capítulo 9 de João, enfim, pessoas que os fariseus e saduceus consideravam pecadoras, Jesus situa essas pessoas nas estruturas que elas vivem e mostra que elas não têm uma culpa pessoal, a culpa é uma culpa estrutural, né? É o que rege a doutrina social da igreja, por exemplo, no caso do furto. Para a doutrina social da igreja, qualquer pessoa tem o direito de furtar para se alimentar, porque a vida, que é um bem maior, está acima da lei. Então, a lei não pode nunca estar acima do direito à vida. Então, por isso que a igreja sempre aceitou o furto induzido por necessidade de sobrevivência. Não é considerada, aos olhos da doutrina social da igreja, um pecado, um crime, nada disso. Embora seja, muitas vezes, pela lei, né? E existem momentos no livro também onde a personagem expressa certas desilusões em relação ao projeto daqueles militantes e trata, em alguns momentos, tudo aquilo com muito sarcasmo. Eu gostaria de ouvir primeiro um relato pessoal do senhor. Nesses anos todos, o que mudou em relação à avaliação que o senhor faz dessa experiência da ditadura militar e a maneira com que o campo progressista ou as esquerdas mais radicais têm caminhado até aqui, e que, se puder, falar também um pouquinho de como foi colocar um pouco isso na personagem, nesse romance. Olha, eu há muito tempo defendi o seguinte: vocês sabem que na prisão tem muito sofrimento, né? Mas na prisão também tem muitas vantagens, tem muitas coisas boas. A maior de todas é você não poder mais ser preso. Você já está preso, né? Então, aquela tensão que a gente vivia aqui fora não existe lá. Segundo, você tem todo o tempo do mundo para fazer reunião. Porque não tem agenda, você pode varar a noite fazendo reunião. E vocês sabem que entre presos políticos, o que mais tem é gente de formação humanista. Não é fácil você encontrar o pessoal da área científica entre políticos. E esse pessoal da formação humanista é um pessoal muito falador, muito leitor, E a gente passava noites e noites fazendo autocrítica, onde é que nós erramos. E claro que a gente percebeu vários erros. Primeiro, nós tínhamos, esse é o maior erro, nós tínhamos coragem, era uma geração, a geração 68, de 20 anos, enfrentando uma ditadura violenta. Nós tínhamos dinheiro das expropriações bancárias, nós tínhamos ideologia do marxismo, inspiração do Vietnã, inspiração da Revolução Cubana, Che Guevara, etc. Nós tínhamos armas expropriadas aí de guardas civis, quartéis, etc.
Nós só não tínhamos o principal, apoio popular. E por quê? Porque cometemos o grave erro de colocar na prateleira Paulo Freire, que nós tiramos da prateleira depois que fizemos essa autocrítica. Já em meados dos anos 70, já começamos a voltar ao chamado trabalho de base. Muitos de vocês aqui se lembram, né? Quem já passou da Idade Média aqui lembra, as greves do ABC. Aquilo lá foi fruto de todo um trabalho de base. A greve de Osasco, a greve em Contagem, né? Aí surge o MST, tudo fruto de um trabalho de base que nós não fazíamos antes. Nós achávamos que, dando o exemplo da luta armada, o povo ia nos seguir. O povo tinha na cabeça que nós éramos terroristas. Aliás, o que me salvou na prisão comum foi a fama de terrorista. Eu morria de medo deles. E, para minha surpresa, descobri que eles tinham mais medo de mim do que eu deles. Eles me olhavam como Al Capone, né? E muitos falavam, ó, eu estou para sair da prisão aí, puxei 15 anos, queria me enturmar com o seu pessoal lá fora, não vou mais assaltar pé de chinelo, quero partir para uma pesada, assalta banco, não sei mais o que. Eu falei, não é nada disso. Não, eu sei que o senhor não vai abrir, não é o jogo aqui agora, mas vou mostrar que você pode confiar e tal. Fui salvo pela fama de terrorista. Mas, enfim, é isso. A minha maior crítica hoje à esquerda, e eu coloco isso nesse livro, é que nós abandonamos o trabalho popular, sabe? Nós fomos... A militância toda foi alçada para governos municipais, estaduais, federal, e não reproduzimos o trabalho na base. Não fomos mais dedicar o nosso fim de semana, porque o fim de semana que é onde você pode mais trabalhar com o pessoal da periferia, com o pessoal do sertão, da roça, porque é quando eles têm um tempozinho livre, podem se reunir. E nós abandonamos isso. Então, hoje, a esquerda brasileira é uma esquerda que está muito enfronhada em estruturas de governo, tem todo um pensamento, mas sem o pé lá no povão. Essa é a questão. E esse povão, esse espaço, na medida em que nós o abandonamos, foi progressivamente ocupado pelo fundamentalismo cristão, igrejas evangélicas e também setores católicos, pelo narcotráfico e pelas milícias. Então, hoje, o grande desafio que eu bato nessa tecla é voltarmos a Paulo Freire, voltar à educação popular. Sem isso, sem essa educação política, nós não vamos conseguir realmente fazer uma mudança. Obrigada, Frei Beto. Gostaria também de um outro lembrete, antes de partir para as perguntas da plateia, de comunicar que o Frei Beto vai estar autografando esse livro na tenda Livraria dos Autores, que fica aqui pertinho do palco, a tenda no setor amarelo. Vou repassar algumas perguntas da plateia para o senhor. Acho que encaixa-se perfeitamente a essas declarações últimas que o senhor fez, essa pergunta que quer te ouvir. O que o senhor pensa a respeito do conflito em Gaza e da questão palestina? Bem, Gaza, para mim, é o exemplo de como existe o fenômeno da desmemorização histórica. Para mim, o governo de Israel promoveu em Gaza exatamente o que o governo nazista fez com os judeus na Segunda Guerra. Um genocídio. Essa é a minha posição. Né? A gente tem aqui duas perguntas mais sobre o livro.
Vou quebrar o protocolo aqui e emendar também. Gostaria de ouvir o senhor a respeito do que tem acontecido mais recentemente nesse continente em relação, né, e não entrando em detalhes aqui, acho que existem questões para discutir das experiências socialistas que restavam, né, que se diziam assim nesse continente, que é a Venezuela e Cuba, que foram alvo aí, no caso da Venezuela, muito rapidamente, frontalmente, desse avanço mais desbragado do Donald Trump sobre, né, sobre esse eixo que não responde a ele de forma tão direta. O senhor, como alguém que esteve tão próximo desses movimentos nas décadas passadas, como avalia a atual situação desses dois países? Bem, no caso da Venezuela, eu acho que houve uma falha muito grande no governo Maduro de não dar continuidade a um trabalho de base que se fazia no governo Chávez. Então, aquilo ali caiu como um sorvete que derrete ao sol, né? Me impressiona com a facilidade com que os Estados Unidos interveio na Venezuela e conseguiu sequestrar o Maduro. Também me impressiona o fato do Maduro não ter resistido à prisão. Na minha opinião, um líder revolucionário jamais se entrega vivo. Ou ele resiste, como fez o Allende, ou ele mete uma bala na cabeça. Mas ele não pode se deixar levar pelo inimigo. Fiquei muito decepcionado com todo um discurso que amigos meus da esquerda da Venezuela faziam a respeito da organização popular e verifiquei, pelo que aconteceu, que não havia essa organização popular. Não houve essa mobilização, não houve uma resistência. Então, era mais uma esquerda retórica do que realmente calcada num trabalho de base, num trabalho de organização popular. As tais brigadas chavistas, elas só estavam no papel. Isso me decepcionou muito. Cuba é um caso completamente diferente da Venezuela. E Cuba eu conheço intimamente porque eu trabalho em Cuba. Eu vou 5, 6 vezes por ano. Atualmente eu estou assessorando a FAO, né, que é o organismo, todo mundo sabe, é o organismo da ONU para alimentação e agricultura, num programa de soberania alimentar e educação nutricional em Cuba. Justamente o meu trabalho é capacitar, no método Paulo Freire, os agentes dos 168 municípios cubanos de um programa de autossustentação alimentária nos municípios que tem o nome de SAL, Sistemas Alimentários Locais. Então, o meu trabalho se dá com muita frequência. O que acontece com Cuba? Cuba sofreu um grande baque em 1990 por ser muito dependente da União Soviética. Cuba não se preparou para uma autossustentação. Então, no que caiu o Muro de Berlim, Cuba passou 5 anos comendo pão que o diabo amassou. Conseguiu se recuperar, mas aí vieram os governos de direita dos Estados Unidos e começaram a apertar o bloqueio. Aliás, quero chamar a atenção de vocês, nunca usem a palavra embargo. É bloqueio, porque embargo é algo que o direito internacional suporta. Bloqueio é crime. E o que acontece em Cuba é bloqueio, não é embargo, né? Então, na verdade, atualmente o governo Trump criou várias medidas mais severas nesse bloqueio que existe desde o governo Kennedy, há mais de 60 anos. As mais graves medidas são incluir Cuba na lista dos países promotores de terrorismo, o que significa que Cuba está impedida de negociar importação e exportação com inúmeros bancos do mundo, porque caso esses bancos aceitem uma transação financeira cubana,
eles ficam proibidos de operar nos Estados Unidos. E nenhum banco quer ficar proibido de operar nos Estados Unidos. Até porque toda a movimentação de troca de moedas passa, inevitavelmente, pelos Estados Unidos. Eles têm o controle do sistema financeiro internacional. E o segundo fator é a asfixia energética. Como Cuba depende, para manter seu sistema energético, do consumo de 100 mil barris de petróleo por dia e só consegue produzir 40 mil, há um déficit de 60 mil, então são apagões frequentes, afetando a indústria, afetando os hospitais, afetando o sistema escolar, afetando toda a vida do país. Você não sabe, né, o que é você conseguir ter alimento numa situação de crise que Cuba está enfrentando e, de repente, a sua geladeira fica 10 horas sem energia e você perde aqueles alimentos. Então, é muito cruel o que está acontecendo. Todos nós devemos ser muito, muito solidários a Cuba, por várias razões, mas eu diria 2 ou 3. Primeiro, Cuba é o único país da América Latina, o único, que estrutural e constitucionalmente garante a todo o conjunto da população os 3 direitos humanos fundamentais, que pela ordem são alimentação, saúde e educação. Todo cubano, pobre, rico, porque lá tem desigualdade social, né? O socialismo nunca disse que acaba com a desigualdade, ele reduz, mas não acaba. Todo mundo tem uma cesta básica, a canastra, que eles chamam, garantida por mês. Todo mundo tem escolaridade gratuita, todo mundo tem assistência médica, cirúrgica, inteiramente gratuita e de alta qualidade, quando não havia tamanho bloqueio, porque agora faltam vários insumos cirúrgicos, vários insumos, vários medicamentos. O MST tem feito uma grande campanha de recolher medicamentos aqui no Brasil e tem enviado a Cuba. E é muito importante que cada um de nós possa recolher medicamentos. Qualquer medicamento é muito útil hoje em Cuba, necessário para a situação que eles estão vivendo. E depois Cuba representa para nós um norte de utopia. Por quê? Porque é o único país que conseguiu, em toda a América Latina, ser totalmente soberano e independente da influência dos Estados Unidos. Conseguiu isso, conseguiu ser um país que, num mundo que foi todo desagregado a partir da queda do Muro de Berlim, quer dizer, Cuba hoje tem muita solidariedade da China, tem muita solidariedade da Rússia, mas não uma solidariedade suficiente para poder garantir a sua sustentação básica. Então, o nível de carências é terrível, é muito grande. E, por isso, a importância da gente conseguir incrementar essa solidariedade. Tenho mais uma pergunta aqui. A partir da frase, a cabeça pensa onde os pés pisam, como formar e despertar consciência e empatia sobre realidades que muitos não viveram. Pois é, isso é pedagogia, né? Essa frase é minha. A cabeça pensa onde os pés pisam, né? Porque, na verdade, quando a gente muda de lugar social, a gente muda de lugar epistêmico. Quem nunca viveu numa situação de pobreza, entre os pobres, convivendo com eles, às vezes tem uma cabeça burguesa e, quando faz essa experiência, muda completamente a ótica da gente, né? Eu, além da experiência da prisão, sobretudo convivendo com preso comum, quando eu saí da prisão, fui viver 5 anos numa favela em Vitória. E foi uma experiência muito rica para mim, porque passei a ter uma experiência e uma ótica do mundo pela ótica do oprimido, né? Por conviver no dia a dia ali com aquelas pessoas durante 5 anos. Então, eu creio que a única maneira das pessoas poderem ter essa mudança é através de um trabalho pedagógico, né? Por isso que é muito importante que a gente leve os estudantes, os jovens, a assentamentos do MST, a quilombos,
ao Memorial da Resistência, enfim, tudo isso que a gente tem falado aqui. Quanto mais contato com essas forças populares, né, ao mundo indígena, como é fundamental a gente conhecer mais de perto o mundo indígena, o que eles representam em termos de cultura, por que eles não querem se integrar à nossa sociedade urbana, embora muita gente da sociedade urbana fique espantado, né? Como é que eles gostam de viver naquelas condições se eles poderiam viver nas nossas? Isso é totalmente uma falta de entendimento do que é a cultura do mundo indígena. Então é muito importante saber por que eles são felizes no mundo deles e não querem vir para o nosso mundo. E por que o mundo deles também tem muitas outras virtudes e vantagens que nós não temos. A partir de uma outra pergunta da Gabriela Oliveira, eu gostaria de ouvir o senhor sobre dois temas que são urgentes, né? Um é a renovação e a capacidade de renovação do campo progressista, de renovar quadros, de apresentar alternativas, de apresentar projetos para os próximos 10, 20, 50 anos. E outro é uma sensação de que os mais jovens, especialmente a geração que vai viver a primeira eleição agora, vivem num momento de muito descrédito em relação à política e às instituições. Que lições o senhor e a sua obra deixam para essas novas gerações e para esses próximos nós a desatar? Não, eu acho que tanto a primeira e a segunda pergunta, a questão é justamente essa. Nós precisamos fazer trabalho com jovens, né? Tem uma música aí que diz: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Tem toda a razão. Eu não conheço nenhum revolucionário que começou na luta depois dos 30 anos. De Jesus a Lenin, de Mao Tse-tung a Ho Chi Minh, de Che Guevara a Fidel Castro, todos começaram antes. Então a gente tem que trabalhar com jovens, tem que trabalhar, é um desafio pedagógico. Agora eu dou razão aos jovens que têm horror à política, porque o quadro é muito ruim. O quadro é péssimo. Quando eles olham para esse Congresso, quando eles escutam o noticiário, é muito difícil falar, não, a política é uma coisa boa. Então nós precisamos convencê-los do seguinte: quem tem nojo da política é governado por quem não tem. E tudo que os maus políticos querem é que a gente tenha bastante nojo para eles ficarem à vontade com a rapadura nas mãos. É isso aí. Quem tem nojo da política é governado por quem não tem. E uma última questão, para encerrar, que foi nos enviada aqui por Eduardo Suplicy. Se o senhor recomenda para próximas legislaturas e governos a aprovação de uma proposta de renda básica, colocar em prática, de fato, a renda básica de cidadania. O Eduardo sabe que eu sou discípulo e aliado dele há décadas, décadas e décadas. Eu sempre apoiei, né? Sempre. O Eduardo é um desbravador. Ele conseguiu trazer essa pauta para o cenário brasileiro. Ninguém pode eliminá-la, e realmente ela é uma pauta que aponta uma solução concreta, né? Porque é uma pauta muito simples, que nos leva a medir a riqueza que o nosso país tem proporcional à população que somos. E como é possível, com essa brutal riqueza acumulada nas mãos de uma minoria, e põe minoria nisso, né, poder favorecer o bem-estar da nação brasileira. É uma questão de operação política no econômico. Então, realmente, sabe, o Eduardo merece o nosso aplauso, o nosso apoio e o nosso voto.
Bom, a nossa conversa termina por aqui. Eu gostaria de agradecer novamente ao Frei Beto pela presteza, agradecer a vocês que nos acompanharam. A conversa com o Frei Beto, não comigo, continua ali na Livraria dos Autores para autógrafos do livro Voo da Locomotiva. Muito obrigado a vocês pela presença. Um beijo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!